Então, gente, vamos lá? Me diz aí com a mãozinha aqui se você é filho de pais separados ou se você é separado, né? Separado da sua relação e tem filhos dessa relação. Você tem filhos de pais separados. Coloca a mãozinha aí pra eu ver quem é o conteúdo, quem é a galera da live. Uma coisa importante já de começar a falar é que o divórcio não tem nada a ver com pai e mãe. Prestem muita atenção nisso. Uma separação de casal, um divórcio, não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Tem a ver com o homem e com a mulher. Então, quando a gente fala de separação e divórcio, é importante a gente elucidar que isso não tem nada a ver com pai e mãe. Isso diz respeito ao homem e à mulher. E muitos emaranhados acontecem nesse cenário porque o homem e a mulher não conseguem se identificar nesse processo e acaba achando que quem se separa é o pai e a mãe também, né? E aí os filhos ficam muito perdidos nessa situação. Então é bom a gente pensar e já começar a refletir isso, compreender, né? Que a separação do casal, o divórcio, não tem nada a ver com o pai e a mãe. Diz respeito ao homem e à mulher da relação, ou um casal homoafetivo, né? Diz respeito aos adultos da relação. Então vamos lá? Hoje, né, já entregando agora o conteúdo pra gente seguir, que hoje tem bastante coisa pra falar. Uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante no direct. Ela disse assim: Cristiane, por que tá acontecendo tanta separação hoje em dia? Assim, muitas separações acontecem. E antigamente isso não acontecia. E é uma pergunta importante. Eu comecei a me revisitar e realmente eu lembro da época que eu era criança, né, adolescente. Eu não me recordo de ter tido um amigo ou uma amiga que fosse filho de pais separados. O meu núcleo familiar e onde meu núcleo familiar vivenciava, eu não tive essa experiência. Então, realmente, antigamente não tinha tantos divórcios como tem hoje. E tem duas justificativas importantes para serem dadas, ou mais do que duas, mas eu vou trazer aqui algumas. A primeira é que hoje, juridicamente, o divórcio está mais fácil de acontecer. Tem advogados aqui na live que vai saber dizer isso para mim, que juridicamente se separar antigamente era muito burocrático. Tinha que ter testemunha, não podia abandonar o lar, tinha todo um trâmite, né, para que o divórcio acontecesse, para que ele de fato acontecesse. Então, o divórcio antigamente era muito mais burocrático e hoje, cada vez mais, com o avanço, né, das leis, das possibilidades de a gente se repensar no divórcio, está mais prático. E também tem, se a gente for buscando cada vez mais historicamente, tem um lugar que a religião ocupa muito fortemente na nossa vida, né? O que o Deus uniu, o homem não separa. Então, a religião, ela entra maciçamente nesse cenário, onde trazendo para nós esse lugar de que a gente tem que manter a relação ali, apesar do preço que ela custe. Vai ficar gravada, Nazaré, vai ficar. Apesar do preço que ela custe, essa separação, esse casamento, essa relação fadada, religiosamente a gente é educado que a gente tem que seguir adiante com aquela relação. Que é importante que essa relação fique até o final, né? A mulher edifica o seu lar. Então, quando um casamento fracassa, é como se aquele casal tivesse fracassado na fé. É como se aquele casal tivesse fracassado em Deus. Esse é um outro ponto importante. E voltando mais ainda historicamente, a gente pode olhar para a forma com que a mulher hoje tem a oportunidade de ganhar os seus recursos financeiros. Antigamente a mulher não podia estudar, a mulher não podia votar, a mulher não podia se separar. A mulher ficava muitos anos dentro de uma relação, às vezes até sendo traída,
Mas ela não podia pedir o divórcio, não tinha essa oportunidade, porque ela estava ali tendo vários filhos, né, gestando muitas crianças, não tinha nem a pílula, né, muitos recursos para você se proteger de ter tantos filhos, ficava ali como mãe, não tendo um recurso financeiro palpável e possível de sair de uma relação que não tivesse feliz. Então, gente, hoje, cada vez mais, e o que eu acho lindo isso, eu falo sempre isso para vocês na live, é essa beleza de que quando a gente se relaciona hoje, nesse novo momento da nossa história, né, nessa nova geração, a gente está junto hoje porque quer estar. Todo mundo hoje que deseja ter um relacionamento, deseja se manter casado, é porque quer estar, é por interesses outros. Posso não estar feliz, mas tenho outros interesses, mas mesmo assim ainda é um quero estar. Hoje a gente pode escolher, porque muitas coisas vêm avançando nesse quesito, né? Então, é importante a gente já começar a ampliar esse olhar para compreender que uma separação de casal, um divórcio, nada tem a ver com a figura do pai e da mãe, e sim do homem e da mulher. Então, sigamos. E aí eu fiz algumas perguntinhas, assim, para mim mesma, porque vocês sabem que eu me trabalho quando eu faço a live, né? E eu fiquei assim me perguntando, será que filhos de pais separados podem ser felizes? Essa é uma pergunta importante. Ela que é um pano de fundo para muitas das nossas reflexões. Será que filhos de pais separados podem ser felizes? Esse é um ponto. Será? Nós estamos tão estigmatizados por esse olhar, né, de que quando um casal se separa, quando há um rompimento, quando os filhos, a mãe fica solo, né, a mulher engravida e o pai não assume essa relação, não assume essa criança, ou o casal engravida, mas eles decidem não ficar juntos, se continuar pai e mãe daquela criança, mas não ficarem juntos. Cada vez mais tem essa construção de relacionamentos, essa construção de paternidade e maternidade. E a pergunta que vem muito potente, que tem muito pano de fundo como resposta é: será que filhos de pais separados podem ser felizes? A gente para e pensa quando acontece uma ruptura, quando acontece uma separação, quando isso gera, né, perto da gente, a primeira coisa que a gente faz é essa sensação de pesar pelas crianças. Ai, coitadinho, tão pequeno. Nossa, a menina tão miudinha ainda é bebê, se separaram, coitados, não vão ter. O nosso olhar é sempre de pesar para essas crianças, como se um filho ou uma filha de pais separados estivessem fadados ao sofrimento, fadados a serem infelizes. E, gente, a gente precisa parar com isso. Porque uma outra pergunta para a gente se questionar é: será que uma separação de casal gera traumas e sequelas nas crianças? Se pergunta aí, uma separação de casal, né, um divórcio, será que uma separação de casal ou um divórcio gera traumas e sequelas para as crianças? Então, um filho de pai separado, filhos de pais separados são sequelados, são traumatizados por conta da separação? Não, gente, não. A gente precisa expandir essa consciência. A gente precisa respirar e começar a parar de olhar para filhos de pais separados como se eles fossem uns coitados, como se eles fossem uns sofridos. É claro que muitas situações e circunstâncias acontecem numa separação. E aí eu vou dizer para vocês, né? Porque, na verdade, o que gera trauma nas crianças, o que gera trauma nos filhos, são as circunstâncias da separação e não a separação em si. Então, prestem muita atenção nisso. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem, né? Muita gente assiste a live gravada, você vai me ouvir, você que está aqui. Muitas pessoas que me escutam
agora, nesse momento, são pessoas que muitas vezes se questionam se deve se manter casado, se quer se separar, por que não se separa. E muitas pessoas não se separam por vários motivos. Não se separam por conta dos filhos, não se separam por conta da situação financeira, por conta dos bens, não se separam por conta da família, não se separam por conta da religião, não se separam por medo de ficar sozinho na velhice ou de ficar sozinho sem encontrar alguém. Muitos casais se questionam entre ficar casado ou não e fica numa relação que não tá legal com esses questionamentos. Bato na tecla aqui, gente, eu sou super a favor do amor, super a favor da relação. Eu acredito que o amor e o casamento pode dar certo sim. E que a separação, ela tem que ser o último recurso do casal. O casal precisa tentar algumas possibilidades. A gente tem tantos trabalhos terapêuticos, tantos recursos para o casal despertar, revisitar a questão individual, revisitar a questão enquanto casal, muitos recursos nós temos. Então eu sou super a favor e acredito veementemente que o amor pode dar certo, que a relação constrói, que ela é bacana. Porém, eu de fato não sou a favor de pessoas que ficam casadas em nome de outros assuntos que não sejam a própria felicidade. Isso gera muita dor, isso gera muito sofrimento para todo o sistema. Quantas pessoas eu atendo que são filhos de pais separados ou que se separaram, né? Ou que são frutos de uma relação de separações na família, no sistema, e que sofrem veementemente com esse assunto na família. Então, eu bato aqui na tecla, né? Eu quis colocar isso, de que eu sou super a favor do relacionamento construído com respeito, com cuidado, com terapia, né? Que muitas vezes o casal precisa se olhar, precisa se questionar, precisa se trabalhar para continuarem de forma saudável juntos. Mas tem vezes que não dá mais. Tem vezes que o casal não está mais junto. Tem vezes que o casal está infeliz. E nesse momento é importante olhar para a verdade. Quando a gente olha para a verdade, a gente precisa assumir a postura como adultos. Adultos. E aí, quando a gente não olha para a verdade, isso gera muita dor e sofrimento para todos nós. É claro que uma separação, ela traz marcas profundas. Porque ninguém, gente, casa para se separar. Né? Todo mundo cria expectativa de que viva para sempre ou por muito tempo com aquela pessoa. Muita gente cria expectativa naquela relação, coloca muita energia emocional, estrutural, financeira, familiar. Então, um casamento, ele tem muitos cenários. Então, ninguém se casa para se separar. Todo mundo se casa desejando que dê certo. Mas, quando não tá legal, quando não tá saudável, quando já tá desrespeitoso, o melhor a fazer é se separar. Porque isso vai trazer liberdade para todo o sistema, para a mulher, para o homem e para os filhos. Então, pontos importantes para a gente já começar a refletir. Meu papel tá todo molhado. Então, e aí eu quero falar uma coisa assim que é legal da gente pensar. Quando acontece um divórcio, uma separação, o casal, ele sofre de uma dor profunda. É uma dor assim existencial, porque ele sente um fracasso, né? Ambas as pessoas, cada um no seu nível, cada um no seu tempo, cada um na sua possibilidade de consciência, mas ali naquela ruptura existe muita dor, existe muito sofrimento. Já a separação para os filhos, quando eles ficam sabendo da separação, do divórcio, eles têm sentimentos de outros. Eles não têm dor e sofrimento. Eles têm as emoções que são medo e susto. Porque muitas vezes a criança tá ali naquela relação, naquela família, tá tudo bem, de repente, oi, a gente vai se separar. Então esse susto gera uma certa insegurança
E dessa insegurança vem um medo que é, será que vai ficar tudo bem? Será que eles vão se separar, mas meu pai vai continuar gostando de mim? Minha mãe vai continuar gostando de mim? Meu pai vai continuar me cuidando? Eu vou continuar vendo meu pai? Eu vou continuar vendo a minha mãe? Como é que vai ser isso? Vão ser 2 casas? Isso tudo se passa no universo da criança, do jovem. Não importa com que idade aconteça a separação, tá, gente? Se é na primeira infância, na segunda infância, se é na adolescência. Todos os filhos, quando ficam sabendo que o pai vai se separar, primeiro impacto é medo e insegurança e um susto. O que vai ser da gente agora? Como é que eu vou vivenciar isso? Será que eu vou perder uma das partes? E é muito rico a gente olhar para isso. Por que é rico? Porque os pais, na separação, estão sentindo uma dor profunda. Os pais. Os filhos estão inseguros com o que vai ser dali para frente. E aí, quando os pais conseguem manejar essa separação de forma respeitosa, é muito importante que isso seja conversado com os filhos, com as crianças e com os adolescentes. Principalmente com as crianças, no sentido de que eu vou colocar assim, porque as crianças, elas são extremamente observadoras. Você pode estar passando uma crise no seu casamento, vocês podem estar discutindo, tendo situações difíceis e dificuldades. Essa criança está antenada a tudo, ela está observando tudo. Por mais que você discuta dentro do quarto, por mais que a criança não ouça, ela sabe e observa tudo. Só que assim como ela é uma excelente observadora, ela não é uma boa tradutora. Ela não sabe traduzir o que ela está olhando ali. Então ela observa, sabe o que está acontecendo, mas não consegue traduzir em palavras, não consegue traduzir em emoções, e isso gera muitas fantasias. Então, quando o casal começa, ter situações de dificuldades no casamento e decidem se separar, é muito importante que seja conversado claramente quando isso for decidido com as crianças, para que essas fantasias sejam sanadas, tá? E aí eu fiz 2 perguntas no início da live, que é: filhos de pais separados podem ser felizes? Filhos de pais separados são pessoas traumatizadas, são pessoas sequeladas? E a gente agora vai construir isso, porque é muito rico, entender a força e a fraqueza desse cenário. Porque a força está quando a separação acontece de forma clara, respeitosa, conversada, dialogada, com o luto da relação. Quando essa separação não é possível viver assim de forma madura entre os adultos, entre o homem e a mulher, muitas circunstâncias acontecem prejudicando veementemente as crianças. Então, não é a separação que traz trauma para a criança. Não é a separação que traz sequela para os filhos. O que traz dificuldades dos filhos com a separação são as circunstâncias que essa separação acontece. E aí eu vou colocar algumas dinâmicas importantes aqui para a gente poder abrir a consciência. Uma outra coisa importante que eu quero trazer é que muitas pessoas falam isso com muita propriedade, de que um casal, quando se separa, a criança se traumatizou. Muitos adultos que estão aqui me ouvindo vão pensar nisso. Quando os meus pais se separaram, eu fiquei traumatizada, isso foi uma dor, isso foi uma ruptura muito grande pra mim. E aí, assim, gente, não. Os traumas, eles podem acontecer de diversas situações. E de uma forma bem estudiosa falando, já foi feito estudos importantes e profundos dizendo que o trauma, ele na verdade, ele acontece de acordo também com a personalidade de cada um. Então, se eu e você estamos andando pela rua e a gente vive a mesma circunstância, se eu sou assaltada e você também na mesma situação, na mesma circunstância, roubaram a minha bolsa, roubaram a sua bolsa, eu posso dali pra frente decidir que não vou mais sair de casa.
Fico traumatizada, não quero ir mais pra rua, fico com medo de ser assaltada novamente, não quero mais andar com bolsa. Você no dia seguinte vai sair com alguma cautela, mas vai viver a sua vida. Então, os traumas, que a gente tem facilidade de dizer isso, né? Que a criança, o casal se separou, a criança vai ficar traumatizada, os pais se separaram, a criança, o filho não vai ser feliz, também, né? Filho de pais separados. Tira isso da sua cabeça. Sai desse lugar, porque isso só faz com que as crianças e os adolescentes sofram veementemente. E você que é filho de pais separados, não necessariamente tenha trauma por conta da separação dos seus pais. Você pode ter trauma pelas circunstâncias que aconteceram a separação. E são essas dinâmicas que eu vou clarear agora pra gente poder pensar, tá? Se vocês tiverem perguntas, pode fazer. Então, peraí, que meu papel tá todo molhado, gente. Então, primeira circunstância do casal, do relacionamento de casal, que gera muito sofrimento para os filhos e traz prejuízos na vida adulta, é não se separar em nome dos filhos. Muitos casais já estão separados, só não assinaram o divórcio, estão morando dentro da mesma casa em nome dos filhos. Isso é a primeira dinâmica mais destrutiva da autoestima dessa criança, desse jovem, desse adolescente e desse adulto. Por quê, gente? Porque quando o casal tá se sentindo super mal, não tá feliz, quando o pai e a mãe não estão felizes, não estão afinados ali na relação, e eles não se separam em nome dos filhos, isso é um peso muito grande, porque esse filho tem a sensação de estar vivendo uma mentira. A família fica vivendo em nome de status, né? Se colocando ali, vivendo para mostrar para o outro que está tudo bem, quando na verdade dentro de casa é um caos. Não se gostam, não se respeitam, dormem em camas separadas, não tem mais sexo, e a mãe chora, o pai briga, enfim. Todas essas circunstâncias a criança ou o adolescente vai vivendo dentro de casa, e aí quando ele sai para a rua, quando eles vão viver de forma social, porque eles não se separam em nome dos filhos, eles estão ali vivendo a família porta-retrato. O que essa criança aprende? Que ela tem que colocar máscaras, que ela não pode ser verdadeira. O que esse adolescente aprende? Que ele não pode se comunicar de forma clara. Isso é uma dinâmica muito prejudicial para os filhos, tá? E aí quando eu falo os filhos de pais separados, são mesmo os filhos que os pais se mantêm casados. Mantém casado em nome dos filhos. E um ponto importante nessa dinâmica também é a seguinte, que esses filhos se sentem culpados pelo sofrimento dos pais. Então, em meu nome, eles ficaram nessa relação difícil, sofrida, né? Tem até aquela fala assim, minha mãe aguentou muito meu pai por conta dos filhos. Então, isso só gera assim, sofrimento e culpa por parte dos filhos. A segunda dinâmica que atrapalha os filhos, que gera fraqueza nos filhos. A segunda dinâmica de filhos de pais separados, né, que traz fraqueza para os filhos é o seguinte: colocar o filho como substituto do parceiro que foi embora. Essa dinâmica, gente, todas essas dinâmicas que eu vou trazer para vocês são dinâmicas muito comuns. A primeira é não se separar em nome dos filhos, e a segunda é colocar o filho como um substituto do parceiro que foi embora. Perigoso demais. São aqueles pais que ouvem a gente falar assim, agora você vai ser o homem da casa, agora você vai ser a mulher da casa, agora somos só eu e você tem que estar mais responsável, olha, preste atenção, porque seu pai não está aqui e você tem que fazer. Quando um casal, né, numa separação, as partes, os adultos, não conseguem olhar para sua parte adulta e coloca o filho como substitutivo, de uma forma inconsciente, daquela parte que foi embora, daquele rompimento, muitas vezes essa criança, esse adolescente, vai até dormir na cama dos pais.
Essa dinâmica é perigosíssima. Eu atendi recentemente um rapaz de 32 anos que até hoje dorme na cama com a mãe. Por quê? Desde a separação. Aí eu vou te dizer, esse rapaz, esse homem, né, que dorme na cama com a mãe desde a separação, porque ela não se sentia bem sozinha, depois ela adoeceu, ele ficou com medo dela ter alguma coisa sozinha, enfim, ele dorme com ela até hoje, aos 32 anos. Quando a gente olha para essa dinâmica, assim, foi a separação que causou esse dano para esse filho? Não, não foi a separação. É a condução da mãe a partir da separação em relação aos filhos. Então, preste atenção, como eu falei, né? O que gera dor, o que gera trauma, o que gera sofrimento, não é a separação em si. É a condução do divórcio, a condução da separação. Então, a segunda dinâmica super prejudicial que traz fraqueza para filhos de pais separados é colocar o filho como um substitutivo da relação daquele que foi embora. E aí, muitas vezes, essa criança ocupa o lugar, né, de cuidador, de protetor e ocupa, inclusive, o lugar na cama. Super perigoso, gente, muito perigoso e muito prejudicial para os filhos. E quando eu falo esses filhos, não importa a idade que ele tenha, tá? Pode ser o filho criança, pode ser o adolescente, pode ser o adulto. Tem muito adulto casado hoje que ainda vivem, né, o prejuízo dessa relação da separação. A terceira dinâmica que prejudica aí muitos filhos de pais separados é fazer do filho o confidente. Isso acontece muitas vezes. O que eu estou trazendo aqui para vocês são histórias que eu ouço semanalmente. São histórias que eu ouço na constelação, são histórias que eu ouço na clínica e que são extremamente nocivas e perigosas, que é meu confidente, meu amigo, meu parceirinho, minha parceira, minha companheira, minha amiga. Vocês já ouviram essas expressões? O casal se separa e aí o filho se torna o confidente da mãe ou do pai, né? Não, eu só converso com ele, eu conto tudo pra ele. E aí, isso é muito perigoso, porque, gente, confidenciar uma questão nossa, de adultos, para uma criança, é muito abusivo. É muito abusivo. Porque a gente está considerando que aquela criança tenha maturidade para olhar para aquela história e, na verdade, aquela criança é criança. Aquele jovem é jovem, aquele adolescente é adolescente. É como se eu pegasse, sei lá, um bife bem grande de picanha, bem grande, bem grandão, né? E fizesse aquela criança comer aquele bife de uma vez só. Come esse bife, né? Aquela criança vai ter que mastigar aquele bife, digerir aquilo ali, como se ele fosse um adulto. Então, confidenciar a sua vida, os seus problemas, a sua questão com seu marido, a sua questão com a sua esposa, né? Eu ouço muitas coisas, né? Eu já ouvi de um cliente dizer, eu tenho problemas de ter relacionamento porque minha mãe, meu pai dizia que sabia exatamente o dia que minha mãe saía para trair ele. Então, ele sabia das dinâmicas, então ele me conta. Então, quando eu me relaciono com uma mulher, eu fico prestando atenção nas dinâmicas das mulheres. Quando os pais confidenciam suas questões para os filhos, isso gera muito sofrimento, gera fraqueza na vida dos filhos. Então, a terceira dinâmica que traz fraqueza para filhos de pais separados é esse lugar de tornar o filho confidente. Vá fazer terapia, vá buscar autoconhecimento, vá buscar um amigo, uma amiga, alguém que você possa desabafar, mas não faça dos seus filhos os seus confidentes. A sua relação com a sua esposa, a sua relação com o seu marido, a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, diz respeito a você. Prestem muita, muita atenção nisso, tá? Porque são dinâmicas que eu tô falando aqui é tão corriqueira, é tão do dia a dia, que parece até que ela não é tão nociva, mas ela é muito prejudicial. Para você pode até ser que seja bom, né? Porque você tá ali com seu filho, mas para a criança, não.
A quarta dinâmica que prejudica e traz prejuízo para filhos de pais separados é colocar os filhos como conselheiros. O que você acha que eu faço? Eu vou para uma casa ou vou para um apartamento? Eu falo com seu pai ou não falo com seu pai? Eu saio hoje ou não saio? Você vai para o seu pai? Você acha melhor você ir para o seu pai agora ou você ficar comigo? Quando os pais colocam os filhos como conselheiros na própria vida, isso exige da criança, do adolescente, do jovem, uma maturidade que ele não tem. E a gente só prejudica o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento dos filhos. Esses filhos ficam fracos na vida. Filho não é conselheiro de pai e mãe. E esse conselheiro, gente, vem como um pano de fundo coisas muito legais, que é, preste atenção, o conselheiro vem com um pano de fundo assim: ah, mas ele é tão inteligente, eu falo com meu filho, ele é tão inteligente, ele é uma criança especial. Ele escuta, ele faz apontamentos importantes. Nossa, essa criança deve ser índico, essa criança deve ser cristal. E aí vai trazendo várias outras percepções que embase esse lugar de que essa criança traz ensinamentos para os adultos, para os pais, só que continua exigindo que a criança não seja mais criança. Que o jovem não seja mais jovem. Continua exigindo dos filhos que não sejam mais filhos. Filhos são filhos. Não são conselheiros, não são amigos, não são confidentes. Então, numa separação, cuide da sua dor. Olha para o que te machuca. Olha para aquilo que você não consegue se ressignificar. E deixe seus filhos serem filhos. Filho da mãe e filho do pai. Uma quinta e última dinâmica, hoje vai dar tempo para perguntas, hein? Uma quinta e última dinâmica que prejudica, que gera muita fraqueza para os filhos de pais separados é a aliança. Muitos casais, quando se separam, por conta das suas próprias imaturidades, dificuldades, a sua própria infantilidade mesmo, às vezes não olhou para suas próprias questões na vida, quando se separam, vivenciam um abandono e aí acham que os filhos têm que se tornar aliados. Já que já perdeu a relação, já perdeu um dos cônjuges, mesmo que escolheu sair, como a relação acabou, eu preciso ter alianças, eu preciso ter alguém do meu lado. O quanto isso é perigoso. Quando eu trago meu filho para fazer uma aliança comigo, porque quando eu gero aliança com o filho, eu estou exigindo dele que exclua a outra parte. Eu excluo o pai dessa criança, ou eu excluo a mãe dessa criança. Quando um pai, começa a dizer para o filho, porque sua mãe é problemática, sua mãe só pensa no dinheiro, porque sua mãe me traiu, porque não sei o que, vem morar comigo, sei lá, qualquer coisa desses assuntinhos, isso gera muito prejuízo para essa criança. Por quê? Para esse jovem, para esse adolescente? Porque de alguma forma ele se sente responsável pela dor desse pai e quando ele se alia ao pai, necessariamente ele exclui a mãe. Quando uma criança se alia à mãe, necessariamente ela exclui ao pai. E a criança, gente, o filho, ele é fruto do pai e da mãe. E quando um filho exclui uma das partes, quem fica capenga na vida é o próprio filho. Ninguém deseja, nenhuma mãe, nenhum pai, em sã consciência, deseja que o filho ande pela metade na vida, ande perneta na vida, ande capenga na vida. Todo pai, toda mãe deseja que o filho cresça de forma abundante, de forma saudável. Agora, quando acontece a separação do casal e o casal tá imaturo naquela relação, tá com suas próprias limitações e dificuldades e faz com que os filhos fiquem contra ou o pai ou a mãe, gerando alianças, você tá fazendo com que seu filho se torne uma pessoa fraca na vida. Quando se torna adulto, você vai se questionar, caramba, fiz tudo que eu podia para essa criança, fiz tudo que eu podia para esse adulto e agora ele não consegue conquistar a vida profissional, agora ele não consegue ter um relacionamento, agora ele não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque excluiu uma das partes dele. Quando um filho exclui uma mãe
ou quando o filho exclui um pai, ele anda pela metade na vida. Então, gente, são 5 dinâmicas importantes e necessárias que trazem fraqueza para filhos de pais separados. Que a gente precisa estar atentos, porque o casal, ele precisa compreender que o divórcio, a separação, acontece entre o homem e a mulher, o pai e a mãe. Não se separa nunca para um filho. Nunca. E agora eu quero trazer uma outra perspectiva a partir dessas dinâmicas, que é a seguinte: filhos de pais separados não estão fadados ao sofrimento. Filhos de pais separados não têm que ser infelizes. Filhos de pais separados não são pessoas traumatizadas necessariamente, nem sequeladas, como muitos olhares ficam. Cada vez mais comum, né? Casais se separando, não menos doloroso. Por mais que seja cada vez mais comum o divórcio acontecer, isso não quer dizer que seja menos doloroso. A dor acontece, o luto precisa acontecer entre o casal, entre os adultos. Aos filhos, cabe continuar tendo o pai e a mãe. Quando o casal se respeita, quando o casal faz de forma clara, quando o casal busca o entendimento, esses filhos podem viver de forma plena na vida. E muitos filhos de pais separados conseguem conquistar tantas coisas bacanas porque estão vivendo a verdade. Conquistam muito mais do que filhos de pais que são casados. Por quê? Porque muitas vezes aquele casal fica na relação em nome dos filhos e não porque estão felizes. Então é muito mais nocivo você manter um casamento em nome dos filhos, é muito mais nocivo para o seu filho, para sua filha, do que você se separar de forma clara, objetiva, dizendo que essa criança não vai perder a mãe, dizendo que essa criança não vai perder o pai, que ela vai ter 2 mundos. Né? Eu brinco com o Bento, né? Quando eu me separei, eu quero trazer uma coisa legal. Quando eu me separei, 1 ano depois que eu me separei, Bento não estava querendo mais ir para a escola, não queria ir para a escola de jeito nenhum. Eu fui à escola uma vez, saí do consultório, fui levar, fui à escola, fui buscar. Tive conversa com a professora, tive conversa com a diretora, troquei o transporte escolar, pedi meu pai para levar Bento na escola e Bento não conseguia ir para a escola. Até que um dia eu fiquei assim super preocupada, minha ajudante da época, Fernanda, que eu amo de paixão, que era babá do Bento, me ligou e falou, eu tava no consultório, eu falei assim, Cris, ele tá pronto, arrumado, mas ele chora, ele não quer ir pra escola. Larguei tudo, fui pegar Bento, fui levar pra escola. Chegando lá, conversando com a professora, ela disse assim, mãe, mas porque ele é muito inteligente. Quando eu começo a colocar as coisas no quadro, ele diz assim, quando eu falo, quem quer dizer? Ele logo quer dizer, ele quer logo responder. E aí eu falo, Bento, deixa os amigos responderem. Então, o que eu entendi ali? Né? Que aquela professora estava muito mal preparada para receber crianças que já conseguiam compreender o que estava acontecendo ali, o que se passava ali. E eu fiquei super chateada, porque para ele a escola não estava mais sendo atrativa, não estava sendo boa. Para que ele vai para lá? Se ele não tem nada para aprender, se quando ele vai falar ele não pode falar, a criança não vai querer ir. Pedi uma reunião com a escola, fizemos uma junta lá na escola e foi tão interessante. Quando eu entrei e sentei, aquele monte de gente conversando assim, uma pessoa, a coordenadora, olhou para mim e disse assim, Cristiane, mas também, né, você tem que ver que você se separou, ele passa por essa separação. E aí na hora, muito assim, inteira, né, porque eu trabalho com isso, com muita lucidez, eu olhei para ela e disse assim, olha, meu filho não é uma vítima. O meu filho não é um coitado porque ele é filho de pais separados. Muito pelo contrário. Ele tem o pai dele, ele tem a mãe dele extremamente preservados. Ele está vivendo 2 mundos. Ele vive o mundo com a mãe, ele vive o mundo com o pai. Ele está experienciando outras formas de viver e tudo bem. Não quero que o meu filho seja visto pela escola como um coitado. Como uma criança que só porque ele é filho de pai separado ele está fadado ao sofrimento. E esse olhar, gente, é um olhar da sociedade. Esse olhar é um olhar nosso também, tá? A gente logo pensa assim, nossa, separou, e como é que vai ser essas crianças? Só vai ficar ruim para as crianças se os pais não se comportarem como pais.
Se os pais não respeitarem sua relação, não conversarem entre eles, aí sim vai ficar muito ruim para as crianças, tá? Então, é bom para a gente poder expandir. Tem minutinhos aqui para responder perguntas. Ó, conversando com uma moça que que se separou do marido, ela relatou que a filha de 5 anos está sendo discriminada pelos coleguinhas por ser filha de pais separados. E é interessante isso, né? E olha que cada vez mais é comum acontecer, né? Hoje na escola do meu filho tem vários filhos de pais separados. Cada vez mais comum. Mas ainda tem na nossa mentalidade de que pai se separou, o filho vai dar ruim, o filho vai pra droga, o filho vai pro vício, o filho não vai conseguir ter uma profissão, não vai conseguir estudar. Gente, não vai conseguir tudo isso se os pais saírem do lugar deles de pai e mãe. O filho continua tendo o pai e a mãe. O filho tem, se ele tiver a permissão de continuar tendo o amor do pai, o amor da mãe e a presença de ambos, essa permissão, esse filho vai crescer saudável, como qualquer outra criança. Às vezes até mais saudável do que uma criança que está num lar onde os pais estão infelizes e mantendo o casamento em nome deles, tá? Criança de 3 anos, qual o impacto de uma separação na vida dela? Parece não ter muita noção, acha divertido ter 2 casas. Ótimo! Ó, a criança não tem noção, tá achando divertido ter 2 casas. O impacto tá na nossa cabeça. Gente, criança é muito flexível. Criança se adapta, né? Assim, quando você conversa com a criança de forma clara, olha, eu e seu pai, né? Ou eu e sua mãe não estamos mais juntos, a gente não se gosta mais como homem e mulher, como marido e mulher, mas a gente vai continuar sendo seu pai e sua mãe. Você vai ter a casa da mamãe, vai ter a casa do papai, sendo respeitada a dinâmica da criança. Não tem trauma, que trauma que precisa ter, gente? Da onde a gente tira essa história de que se separou tem que ter trauma? Só existe trauma quando os pais não conseguem se separar de forma saudável, de forma adulta, e fica fazendo ali historinhas na relação, prejudicando financeiramente, brigando por dinheiro, brigando por tempo, e aí isso vai gerando traumas na criança, tá? Estou passando por isso com meu filho. A escola teve a mesma atitude de dizer que ele sente muita falta do pai, apesar de ter acesso ao pai. Então a escola tem que dizer isso pro pai, né? Porque a escola, gente, a sociedade, a escola, a gente está passando por um momento de transição. Nós somos essa sociedade. A escola também está se revisitando, né? Esse lugar de que quando o filho traz problema, a criança traz problema para a escola, na verdade, não é a escola se exime também desse lugar. A questão é porque os pais se separaram? Não necessariamente, tá? Agora, é claro que pode ser que o filho inicialmente sinta mais falta do pai, mais falta da mãe, nada que não possa ser organizado entre o casal, o ex-casal, né, podendo permitir com que essa criança tenha livre acesso. E aí essa criança fica bem. Podem colocar mais perguntas aqui que a gente tem uns minutinhos. Pais não se comportarem como pais. Infelizmente, é mais comum do que se imagina, filhos frutos de pais imaturos. Muito, Ariane, muito, né? Infelizmente, é por isso que a gente tem esse olhar, né? Porque os pais, eles não se dão conta de que quem se separa é o casal. Eu falo muito isso nas lives, gente. Quem tem uma família são os filhos. O filho tem uma família. Ele pode ter 30 anos, ele pode ter 25 anos, 30 anos, ele vai tirar. Vai fazer tirar a carteira de motorista, vai fazer o teste psicotécnico, vai botar lá, desenhe sua família. Se os pais são separados desde sempre, ele vai desenhar lá papai, mamãe, filhinhos e irmãos se tiver. Porque o filho tem sempre uma família. O casal tem um relacionamento. E esse relacionamento ele pode acabar a qualquer momento. Então, quando você vai para uma relação, quando você vai para um casamento, quando você decide ter filho com essa pessoa, né, escolhe trazer uma alma ao mundo, entenda que ter filho, se esse relacionamento acabou, o seu relacionamento com seu filho, ele não terminou.
A sua relação com o seu filho é para sempre. O seu filho tem uma família. Você tinha um relacionamento com essa mulher. Você tinha um relacionamento com esse homem. Vamos lá, coloquei na caixinha. Gente, caixinha é complicado pra mim. Eu sou meio zureta aqui com isso. É no mais aqui? Ai, não sei. Onde vê a caixinha? Acho que eu achei, peraí. Porque antes do divórcio essa aliança delas comigo já existia. Eu percebo isso hoje, menos até, me alivia. Mas como conduzir? Ai, peraí, eu acho que tem que ler de baixo pra cima. Vamos lá. Cristiane, sobre essa questão da aliança. No meu casamento, minhas filhas presenciaram várias cenas de violência verbal e moral do meu ex-marido contra mim. Saí de casa com elas num roupante dele. Eu quase fui agredida fisicamente. Elas me pediram para sair de perto dele. Nesse caso, como fica a aliança? Porque antes do divórcio, essa aliança já existia comigo. Eu percebo isso hoje, menos, e me alivia. Então, eu não sei seu nome, esqueci seu nome aqui, Lisa, né? Quando o casal tem uma relação muito conflituosa, muito agressiva, conflituosa, entenda que é o casal, né? Eu sempre bato na tecla que não existe, dentro de um relacionamento de casal não existe vítima e algoz. Não existe abusador e abusado. Existe uma relação tóxica. Dentro de uma relação tóxica, cada um tem sua parte. Cada um tem seu lugar. Mas a gente tem essa noção, né, social, esse lugar de sempre por querer proteger a pessoa mais frágil. Então as suas filhas provavelmente via você como mais frágil na relação. E é por isso que elas fizeram aliança com você. E aí, por que deixou a relação chegar a esse extremo, né? Muitas vezes a gente deixa o casamento chegar a um extremo de tanta dor, de tanto sofrimento, que precisa ser rompido assim, como você trouxe, né? Num roupante. E quando acontece num roupante, em geral, os filhos fazem aliança com a mãe, com a parte, não com a mãe, né? Com a parte mais fraca da relação, que se apresenta mais fraca, que aparece ser mais fraca. Porém, é importante entender, você, né, que trouxe essa pergunta, que esse pai precisa ser preservado. O marido, o seu ex-marido, é totalmente diferente do pai das suas filhas. Enquanto o marido, ele é o homem. Enquanto o pai, ele é outro homem, ele é o pai das suas filhas. E a gente precisa saber disso e limpar, né, assim, essa imagem de que traz para as crianças, né, que ela não pode ter acesso ao pai, de que o pai, se o pai foi mal para mim, ele vai ser mal para você também. Muitas vezes uma mulher, ela é muito ruim, né, negativa para o marido, mas como mãe ela é maravilhosa. Ela não é uma boa esposa, mas como mãe ela é maravilhosa. Ou vice-versa, ou o marido como marido, o esposo não é um bom esposo para aquela mulher, mas como pai ele é maravilhoso. Separar isso é rico, necessário e importante para a vida saudável dos nossos filhos, tá? Pois é o que mais acontece, infelizmente, o casal pensa na relação deles e esquece dos filhos. Por imaturidade, né? Muitas pessoas no próprio relacionamento são muito imaturas e ficam vivendo abandonos ali, né? Ela me largou, ou ele me largou. E aí o que é isso, né? Quando você coloca a pessoa como a pessoa mais importante da sua vida, quando você coloca no seu relacionamento a função da sua felicidade, quando o outro tem que colocar, quando tem que te fazer feliz, todas as expectativas que você cria nessa relação, que você coloca nessa pessoa, quando acontece a separação, é como se seu chão ruísse, é como se você não vai ser mais feliz para sempre. E aí vai gerando muita dor, muito sofrimento. Sim, perfeito, trabalho muito, que bom, Lisa. Tem mais perguntas, gente? Oi, Dione vai estar no meu curso, vindo lá de Porto Alegre, vindo para o curso de mentoria em constelação familiar. Tem uma pergunta aqui bem interessante. A Lúcia disse assim: quando a separação acontece e o filho tem pouca idade, 2, 3 anos, é menos traumática do que se a criança tiver mais idade? Em geral, sim, Lúcia.
Em geral, sim. Quando a separação acontece com as crianças pequenininhas, o nosso olhar de fora, o nosso olhar social, o olhar das avós, das tias, das madrinhas, dos próprios pais ai, mas é tão pequenininho, já vai se separar, é melhor se separar quando tiver mais entendimento. Não. A criança, quando ela é menor, quanto menor, se o casamento não tá legal, se já tentou vários recursos e você já sabe que vai se separar, não quer mais ficar, quanto menor a criança, melhor. Porque ela já vai crescer se adaptando a esse novo modelo. Ao modelo da casa do papai, a casa da mamãe, o mundo da casa do papai, né? O mundo dos avós paternos, o mundo dos avós maternos, a família do pai, a família da mãe. É muito rico isso, né? Então a criança menor, ela tem muito mais flexibilidade e capacidade de se adaptar a essa nova realidade. Conforme a criança vai crescendo, ela vai expressando mais em palavras os medos dela. E aí isso vai gerando mais culpa nos pais. Porque se você se separar, eu tenho medo, aí o pai não consegue, a mãe não consegue, né? A criança consegue ir se colocando mais e com mais dificuldade de se adaptar. Então a separação, quando acontece quando as crianças são pequenas, em geral, é muito mais saudável para os filhos. Então, gente, eu quero assim, não sei se tem mais perguntas, se tiver possam escrever. Eu quero muito desmistificar esse lugar de que filhos de pais separados não podem ser felizes. Filhos de pais separados não conseguem ter um relacionamento saudável. Filhos de pais separados são traumatizados, são sequelados, vão para os vícios. Filhos de pais separados não conseguem ser uma pessoa boa na vida. Isso é tudo mito. Isso é mito. Filhos de pais separados são felizes sim, são inteiros sim, desde que seja permitido a eles a presença do pai e da mãe, que não seja proibido o livre acesso, que ele possa ter internamente a força desses pais. E entendendo que mesmo com a separação, ele não perdeu o pai e não perdeu a mãe, né? Quem rompeu foi o homem e a mulher. Fala sobre guarda compartilhada. Criança muito pequena, faz mal ficar mudando de casa todo dia? Érica, então, Érica, eu tô até com um caso aqui, um trabalho que eu tenho feito de parentalidade com um casal, um ex-casal com uma criança pequena e tal. É importante que a guarda compartilhada, quando a criança é pequenininha, ela tem uma referência, né? Então, que esse calendário seja feito com a criança. Tantos dias na casa do papai, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, muitas vezes vem para atender as expectativas dos pais. É importante que a criança tenha a possibilidade de ter uma rotina. Toda criança precisa de rotina, independente da idade que ela tenha. Então, quando é guarda compartilhada, se ela tiver uma semana de rotina com um, uma semana de rotina com o outro, ou até o meio da semana e dali para lá o outro meio da semana, isso fica mais saudável para a criança do que ficar... uma criança, eu costumo dizer, né, quando eu faço esse tipo de aconselhamento, de trabalho com casais, com ex-casais, com parentalidade, que a gente evitar a criança da mochila, né? Porque fica a criança da mochila, bota a roupa para vai para casa do pai, da casa do pai traz a roupa da casa para casa da mãe. Então que a gente possa evitar a criança da mochila do todo dia, que ela até leve a mochila no final de semana, que ela leve os brinquedos que ela gosta no final de semana. Gente, isso é tão interessante também, né? Muitos casais se separam e aí a mãe compra o brinquedo, o pai compra o brinquedo e o brinquedo é da criança. Mas aí os pais fazem com que aqueles brinquedos fossem deles. Aquele objeto que comprou para as crianças se torna propriedade dos pais. Então, quando vai para casa do pai, não pode levar o brinquedo da casa da mãe. Quando vai para casa da mãe, não pode levar... Pelo amor de Deus, vamos amadurecer, vamos crescer e entender que uma vez que a gente dá um presente para o filho, o presente é do filho, é da criança, e ele faz com o brinquedo o que ele quiser, leva para onde ele quiser. Vamos combinar isso? Quando o padrasto começa a influenciar no dia a dia, causando admiração na criança, e o pai fica com ciúmes e não quer. Como administrar? Olha, eu falo muito isso com meu filho, falo muito isso com os pais que são separados, com as crianças, do bônus que é ter a oportunidade de ter uma madrasta, de ter um padrasto saudável.
né? Ninguém substitui ninguém. Não há substituição. Compreendam isso. Quando um casal se separa, há um rompimento, aquela criança continua tendo pai, aquela criança continua tendo uma mãe. Se essa mulher tem uma nova relação e vem um padrasto para essa criança, isso é um bônus. Ela está tendo uma nova experiência, um novo mundo, uma nova relação com outro homem, uma nova oportunidade de ver outros ângulos, que não substitui o pai de maneira alguma e vice-versa. Quando a menina, o pai tem um novo relacionamento, se torna uma madrasta, que essa menina vai lá para casa do pai e a mãe pinta a unha ou a madrasta corta o cabelo, ou a menina começa a olhar, admirar e essa mãe fica com ciúmes, gente, não tem porquê. Uma coisa não substitui a outra, é só um novo mundo, uma nova oportunidade dessa criança conhecer. Quando o pai fica com ciúmes, é natural que a gente sinta ciúmes, né? Mas quando isso fica muito claro, quando essa mãe tem a oportunidade de conversar com o pai, olha, o seu lugar é sempre preservado. Você é importante para mim. Foi através de você que eu pude ter o nosso filho, a nossa filha ou os nossos filhos. O seu lugar ninguém vai tomar. Eu agora tenho uma nova relação que é importante para mim, que é importante para o nosso filho, porque convive no dia a dia, mas o seu lugar sempre será preservado. Quando isso é dito de forma clara, adulta e madura, a tensão diminui, tá? É importante sempre diminuir as tensões. Senão, a criança fica dividindo, tendo que escolher entre A e B. E a criança não precisa escolher nada, ela pode ter os dois. Ela pode ter o pai, a mãe, a madrasta, o padrasto, ela pode ter tudo. E é ótimo isso. E quando você cresce sem ter contato com seu pai e não sabe lidar com essa questão, com esse vazio, como se reconectar com algo que nunca teve? Josiane, vamos fazer uma constelação, tá? Estarei no Rio de Janeiro, se você for do Rio de Janeiro. Isso é pergunta de vestibular, não é nem uma pergunta de live. Eu entendo, muitas pessoas não tiveram contato com seus pais, né, com o pai mesmo, com a figura paterna, e muitas pessoas não tiveram também a figura materna. E essa reconexão é de um trabalho bem profundo. É importante que você possa olhar para isso, fazer uma constelação, né, olhar o que isso trouxe para você, porque muitas vezes a gente fica com isso na cabeça achando que isso prejudicou a nossa vida, mas não necessariamente prejudicou. Então uma constelação pode facilitar o seu processo de consciência, de olhar se tem raiva, se tem amor, se tem dor, se tem prejuízos, olhar de forma verdadeira. E só adultos olham de forma verdadeira. Eu acho que está um bom momento aí para você olhar para essa questão, fazer uma constelação familiar, para que você possa, assim, elucidar esse tema na sua vida e viver livre. Gente, os nossos pais fizeram tudo por nós. A nossa vida é tudo. Eles foram essenciais para a nossa chegada à Terra. Eles foram o portal para a nossa vida na Terra. A partir do nosso nascimento, tudo é responsabilidade nossa. O que você vai fazer da sua vida, o que você vai construir da sua vida, o que você vai escolher para a sua vida, é sua responsabilidade. É claro que os pais influenciam muito, é claro que essas dinâmicas atrapalham muito o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, mas hoje aqui estamos falando entre adultos, o quanto é importante cuidar da sua criança ferida, olhar para as suas dores, para que isso não traga prejuízos para a sua vida e para a vida dos seus filhos. 9h20, foi um papo super gostoso, muito assim, bacana. Fiquei feliz de ter podido responder algumas perguntas aqui. Digo para vocês que no próximo domingo, dia 18, eu estarei no Rio de Janeiro, no workshop de constelação familiar. Se você quiser fazer parte, me conhecer pessoalmente e conhecer a força da constelação, a força de cura de uma constelação, vem comigo, o link está na bio. Se você deseja fazer parte dessa teia de amor, é só vir que a gente vai crescer juntos.